Passei os últimos anos aprendendo a ouvir os gráficos. Você pode também. Sou Nelson, você está no meu canal, o Catching Trends. Hoje nós vamos pela primeira vez falar do quadro de forças aqui no YouTube. Desde setembro, a gente vem publicando o quadro de forças lá no Twitter, com o espaço que o Twitter dá, com o tamanho de possibilidade que o Twitter dá de comentários. E agora, pela primeira vez, nós vamos falar do quadro de forças aqui no YouTube. Essa semana a gente tem uma característica bastante interessante. A gente já vem dando uma confirmada na inflexão, tá, da máxima do quadro de forças que foi dia 14, na semana de 14 de dezembro e na semana de 21 de dezembro do ano passado. Nessas duas semanas aqui, nós tivemos 86,5% de força, tá, nessa situação aqui. Semana passada deu uma leve caída, essa semana deu outra leve caída. Muito longe ainda do máximo que a gente teve, que foi medido pelo quadro de força, não é o máximo histórico, mas é o máximo que foi medido pelo quadro de força. Tirando a sequência começada no dia 21/9 até hoje, eu consegui levantar o quadro de força no dia 30/12, no dia 27/1 e no dia 27/7. No dia 27/7 é esse ponto aqui, é o ponto mais baixo que nós tivemos, ponto mais baixo que nós tivemos, não, foi o ponto mais alto que nós tivemos depois da recuperação. Caímos um pouquinho e depois fizemos esse pivô para levantar até onde a posição que estamos hoje. O quadro de força em si dessa semana, tá, ele tem algumas características, apesar da pequena redução, da insignificante redução com relação ao da semana passada, tá, a gente tem, acho que a característica mais interessante de todas do quadro de força da semana, para deixar a gente bem alerta, é que 2 semanas anteriores, na passada e na retrasada, nós tivemos 31 papéis formando um doji semanal. Nas 2 semanas, nós tivemos 31 papéis formando um doji semanal. Nessa semana, tá, que acabou na sexta-feira passada, esses 31 dojis foram transformados em apenas 10 dojis. Só 10 dojis foram montados na semana passada. E o que aconteceu com aqueles outros 31, 21 dojis a mais? Tá? A maioria deles virou, sem dúvida, um candle negativo, ou seja, um candle que abriu mais alto do que fechou na semana passada. Na semana anterior, tá, na semana de 28 de dezembro, nós tínhamos 17 papéis que formavam um candle negativo. Abriu mais acima e fechou mais abaixo. Na semana que terminou na sexta-feira passada, nós tivemos 40 papéis que finalizaram numa posição negativa, ou seja, com um fechamento menor do que a abertura. Isso é interessante, merece ser registrado, mas também merece ser registrado que na semana atual, essa semana que acabou na sexta-feira passada, nós tivemos 16 papéis na posição AA do quadro de força, ou seja, na posição A e na gavetinha do topo. Diferente, por exemplo, da semana passada, em que só 8 papéis estavam na posição AA. Nós tínhamos, na semana passada, 42 papéis aqui no grupo A, e nessa semana nós temos 41 papéis. Ou seja, uma diferença insignificante em relação a uma semana a outra. E significativa a quantidade de papéis que já estão no topo de força. Alguns estão há muito tempo, como Vale, CSN, Uzi Minas. Alguns desses papéis estão nesse topo A já há várias semanas e não se cansam de estar lá. No grupo B, houve uma pequena variação, nós temos 22 papéis essa semana e na semana passada 19. No total, 61 papéis aqui entre A e B na semana passada e 63 nesta semana. Tá? Então, comparando ainda mais um pouco as 2 semanas, a gente pode encontrar assim de interessante, tá? É que nesse grupo C, esse grupo C, como eu já cansei de falar para vocês, é o grupo que está na posição de poder cair para cá. É um grupo que ainda está no lado direito da linha diagonal azul, que é o lado de força positiva, mas vem perdendo a força e chega no ponto de quase cair para o lado de cá,
não precisa cair necessariamente direto para o F, ele pode vir para o E. Mas, por exemplo, Rail 3, tá, que estava aqui no grupo C, tá, essa semana, Rail foi para o grupo B. Tá, então, nós vamos encontrar Rail aqui no grupo B. Aqui, ó, BD. Então, Rail saiu do grupo C e veio para o grupo B. Houve uma melhora, ela voltou a melhorar a sua posição. Estava em C, voltou aqui para D. A mais significativa das alterações foi o YouTube. YouTube que estava aqui no grupo D, ou seja, esse grupo em que você está quase se transformando numa posição de força positiva, tá? Aqui no grupo D. Essa semana, o YouTube veio para o grupo A, AB, veio com muita força para o grupo A. A gente vai falar desse amarelinho depois, tá? Semana passada a gente teve Multi, que caiu, tá? Aqui do grupo D, entende? E voltou para o grupo E. Tá? Multi, então, está no grupo E, aqui em cima. Estava no D, quase chegando lá, mas escorregou e voltou para o E. Significativo também foi que nessa parte aqui do fundo do poço, em que tínhamos somente 3 ações na semana passada, nós ganhamos mais 2 essa semana. Tá? Nós temos o IGTA e o HGTX como 2 papéis que chegaram aqui nessa posição de F do fundo do poço. Tá? Então, essas são as características de alteração mais significativa. Desde antes do Natal, eu não vinha publicando no Twitter, pelas semanas pequenas, pelo meu pouco prazo, porque eu estava de férias, mas a gente tem aqui esse pedaço de baixo aqui do quadro de força, que mostra que os papéis em azul são papéis com possibilidade de força para avançar na classificação se conseguirem romper a máxima da semana anterior. Os papéis em vermelho são papéis com possibilidade de força de recuar na classificação se romperem a mínima do candle anterior. Tá? O mais e o menos, você já sabe, o mais ao lado do ticker da ação representa que ela fechou em alta, o menos representa que ela fechou em baixa, e esse símbolozinho aqui de ordem representa um doji. Tá? Os papéis em amarelo, como o YouTube, só o YouTube essa semana, na verdade, aquela representação do candle amarelo do Catching Trends. Tá? O candle amarelo do Catching Trends, onde o papel está no limiar de uma mudança de posição, e aí nós vimos que o YouTube já conseguiu terminar essa passagem aqui para o lado de cá, mas é uma zona de turbulência e às vezes pode acontecer dela ser devolvida. Tá? Então, é uma zona de turbulência, é uma zona que ela pode andar de lado um tempo, é uma zona que ela pode ser devolvida e pode também seguir direto. Tá? O mais comum é que siga direto, mas sempre, quase sempre com alguma turbulência. Tá? Para a próxima semana, 2 papéis se sobressaíram no quadro de forças para romper e avançar mais ainda a posição que estavam. Tá? Cezanne 3 e YDUC 3 são os 2 papéis com um pouco mais de força para avançar. Tá? Nós temos 2 papéis com força para cair, que é IGTA 3 e HGTX 3. Tá? BIF 3 também está com força para continuar a sua queda. E ENGIE 11, CPLE 6 e Cirela 3 são papéis que podem cair aqui desse grupo A, se perderem as suas mínimas. Tá? Os que estão em vermelho precisam perder as suas mínimas semanais. Os que estão em azul precisam ganhar a sua máxima semanal da semana anterior. Tá? Então, o que a gente tem hoje, basicamente, é a quantidade de papéis em vermelho, que aumentou um pouco. Tá? Nós vimos a leve inflexão da curva, tá? E vimos também que ainda tem muita gente aqui em cima. Tá? Muita gente, não está com cara de que isso vai começar a cair da noite para o dia. Mas é significativo, gente. É significativo que aqueles 31 dojis, tá, se transformaram em apenas 10 essa semana, com 17 candles vermelhos na semana anterior,
virando 40 candles vermelhos que fecharam em baixa na semana passada. Tá? Esse era o que eu tinha falado, quadro de força hoje. Dúvidas, fiquem à vontade no Twitter, aqui no YouTube, podem trazer as perguntas. Até amanhã eu vou trazer o quadro de força dos índices, como eu havia começado a fazer na semana passada, e está aprendendo a usar o quadro de força, né? Ele tem muito pouco tempo de uso. Vamos ver se a gente consegue identificar os pontos de inflexão, consegue identificar os pontos. Quando chegamos com a bolsa no final de um ciclo, o quadro de força nasceu com essa finalidade. Quem sabe a gente consegue fazer com que ele funcione bem com essa finalidade. Eu agradeço a presença de vocês. Se gostaram, deem like. Se não gostaram, dislike. Tá? Um grande abraço e sucesso.